Muito bem, vamos repercutir hoje aqui um artigo do nosso site sobre o acúmulo de funções do bancário. Quais são os direitos do bancário que exerce o acúmulo de funções? Muito bem. O primeiro ponto que a gente tem que pôr aqui é que é preciso entender que, em alguns casos, isso vai ser sempre visto junto ao advogado, nem sempre é caso de acúmulo de função. Isso às vezes é bom, às vezes é ruim, né? Porque há uma diferença entre o desvio de função e o acúmulo de função. O desvio de função é quando você efetivamente faz funções que são desligadas da sua função e é nisso que você trabalha, tá? Então, isso ocorre muito nos bancos, a gente sabe disso, e você deveria tá recebendo um salário que é de um certo cargo, mas não tá. No caso, quando a gente fala de acúmulo, essa palavra tem um sentido real, que é acúmulo, ou seja, você está exercendo mais de uma função. Você foi contratado para uma função e você está exercendo essa função para a qual foi contratado e mais funções ainda, tá? E aí a gente explica aqui no artigo como é que funciona e a gente demonstra o seguinte: o acúmulo de função, ele pode se dar em percentuais que não tem previsão na CLT, tá? Não tem uma previsão assim, olha, trabalhadores em geral recebem tanto de acúmulo de função, ou então bancários recebem tanto de acúmulo de função. Não. O que é previsto na lei é o acúmulo de função do radialista, através dessa lei aqui, que é a lei número 6.615 de 78. Tá? Isso é utilizado por analogia para outras profissões, como, por exemplo, a profissão, o mistério do bancário. Tá? E aí a lei vai prever a possibilidade de acúmulos de função de 10%, de 20% e de 40% em cima do salário, né? E aqui entra porque que a gente disse que é importante ver se houve ou não desvio de função efetivamente. Porque se há um desvio para um cargo cujo salário é muito maior, o que vale a pena é você tentar provar o desvio de função, né? Tentar provar que você, na verdade, exercia efetivamente outra função e que você deveria receber aquele salário é outra história, né? Agora, se você efetivamente é contratado para uma função, exerce aquela função e parte do seu tempo é utilizada exercendo outras funções, aí sim a gente está falando de acúmulo de função, a gente está falando aqui dessas alíquotas de majoração no seu salário de 10, 20, 40%. E aí eu trouxe para vocês duas decisões que demonstram como funciona a coisa toda, tá? E aqui eu separei essa decisão especial porque ela explica de uma maneira muito bacana, né? Então você tem lá um processo falando de diferenças salariais, de acúmulo de função, caracterização, e o desembargador vai explicar. O acúmulo de função fica caracterizado quando ocorre manifesto desequilíbrio. Essa é a primeira expressão importante, no caráter sinalagmático, ou seja, no caráter de troca do contrato de trabalho, tá? Impondo-se ao empregado o exercício de funções adicionais habituais, e aqui são os outros dois pontos que são importantes, tá? Habituais e incompatíveis com a atribuição originária do cargo exercido, né? Aqui nesse caso, por exemplo, foi reconhecido o acúmulo de função e aí foi decidido assim, sendo evidenciado nos autos que as atribuições habituais exercidas pelo reclamante destoavam da natureza de seu cargo, cabe a pretensão de pagamento de acréscimo salarial por acúmulo de função. Nesse caso aqui era um escriturário, né, que apesar de contratado de exercer o trabalho de escriturário, ele acabava atuando também como assistente do gerente de contas, tá? Então veja, são duas coisas muito diferentes, né? Esse empregado, esse bancário, ele exercia com habitualidade essa função aqui de assistente do gerente de contas, né? Com
vamos anotar aqui para não esquecer, com habitualidade. Era sempre, não foi que uma vez ele foi lá ajudar o gerente de contas, não foi que, nossa, teve 15 dias aqui que deu um problema do banco, me chamaram para ajudar. Não, era habitual. Uma vez por semana, ou 5 vezes por semana, mas durante 1 hora por dia, ou todos os dias, ou só alguns dias, não importa, mas era habitual. Ele sabia sempre que estaria lá, dando assistência ao gerente de contas, além de exercer a sua função de escriturário. Portanto, ele conseguiu aqui um adicional de 20% devido ao acúmulo de função. Tá? Agora, se a função for habitual, mas for compatível, por exemplo, não cabe o acúmulo de função. Tá? Existe um entendimento nos tribunais de que a empresa tem o poder diretivo. Né? O que é esse poder diretivo? O banco ele pode remanejar os funcionários, pedir para ele fazer funções que são diferentes daquela estrita que consta no contrato, desde que isso não seja habitual ou de que não seja incompatível, que são os 2 requisitos que vão gerar o que a gente chama de manifesto desequilíbrio do contrato. Tá? Outro caso aqui que é interessante. Recurso ordinário, também no TRT, de acúmulo de funções, e vai dizer aqui o acórdão. O acúmulo de funções enseja o direito ao pagamento de um acréscimo salarial, tendo em vista a ocorrência de uma novação objetiva do contrato de trabalho, ou seja, é como se fosse renovado o contrato de trabalho sem que você tivesse realmente anuído para isso, frente a um salário que fosse justo para isso, né? No caso em exame, foi comprovado o exercício concomitante pelo reclamante, contratado como vendedor, também das funções de caixa. Então, esse aqui é um dos mais comuns, tá? Dificilmente você vai ver uma causa bancária mais comum em termos de acúmulo de função do que essa. É contratado como vendedor e quando vai ver, está fazendo função de caixa, né? O que é péssimo, inclusive, quando há a previsão, como há em alguns casos, de comissão, etc, né? Então, é mais um dos casos em que normalmente vai sair de 10% a 20%, tá? Os casos de 40%, eles são bem mais raros. Por quê? Porque isso aqui, no fim das contas, é uma questão um pouco subjetiva, né? Os juízes vão analisar há quanto tempo isso acontece, é muito diferente o cargo exercido do cargo para o qual foi contratado? Pô, se é muito diferente, talvez dê mais. Se não é tão diferente assim, talvez dê menos. Quantas horas por dia, por exemplo, havia esse desvio de função? Mas a gente sabe que, assim, na prática, esses 40% eles são bem difíceis, né? Ocorre, mas são casos em que a habitualidade reflete muito tempo de trabalho em funções muito diferentes, tá? Então, basicamente é isso, é assim que funciona a questão do acúmulo de função para bancários. Espero ter conseguido te ajudar a entender esse tema e até a próxima.